do Senhor Jesus. Nós chegamos ao último capítulo do livro Alegria e Contentamento na Família, respostas bíblicas para a família do século 21, escrito pelo pastor e escritor Irian Carvalho. Temos sido bastante edificados através desta obra literária e hoje vamos falar do capítulo 6 com o tema Pais Felizes e Contentes. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Lucas, capítulo 15, versículo 20. A parábola do filho pródigo é uma das parábolas mais conhecidas entre os cristãos. Está registrada apenas no Evangelho de Lucas. Lucas registrou 3 parábolas de Jesus neste capítulo: a ovelha desgarrada, a dracma perdida e o filho que se foi. Essa última, onde o pai aguarda pacientemente o retorno do filho, talvez seja a mais conhecida de todas as parábolas de Jesus. Dentre as diversas aplicações da parábola do filho pródigo, está o exemplo de desvelo, amor e paciência deste pai que nunca desistiu de ver novamente a felicidade estampada no rosto do filho que saiu de casa e se foi. Conflitos no seio da família ocorrem desde os primórdios. Com a queda do homem no jardim do Éden, Adão e Eva foram atingidos e, posteriormente, seus filhos, Caim e Abel. Até hoje, esse mal aflige as famílias. Portanto, a solução para sanar os conflitos é o grande amor de Deus derramado em nossos corações. Qual seria o pai ou mãe que criaria um filho para perdê-lo para o mundo e seu sistema? Qual pai ou mãe teria prazer em ver o filho nas drogas, no crime, no álcool, no tráfico ou em situações semelhantes? O sonho dos pais é verem seus filhos bem-sucedidos, com seus sonhos realizados e projetos concretizados. Quando nasce uma criança, brota a esperança da continuidade de uma geração, pois os filhos são herança do Senhor. Mesmo ensinando, orando por eles, realizando e desejando o melhor para nossos filhos, isso não nos isenta de sofrer decepção com eles, pois na estrada da vida, um dia eles terão suas próprias escolhas. Até o próprio Deus respeita a decisão do homem, o livre-arbítrio. Os pais não podem interferir nas decisões dos filhos adultos. Nem tudo na família sai como os pais planejam. Jesus disse: "No mundo tereis aflições." Nenhuma família, seja ela cristã ou não, está livre de aflições. Não existe família intocável e perfeita. Ao contar a parábola do filho pródigo, Jesus não iludiu ninguém. A história tem uma visão paterna otimista, porém realista. No seio das famílias, haverá momentos de alegria e dor, perdas e ganhos, fracassos e sucessos, realizações e frustrações, encontros e desencontros. Na parábola do filho pródigo, o rapaz, rebelde e cheio de fantasias, pediu ao pai a parte da herança que lhe cabia. O pedido desse filho era uma afronta, um desrespeito, uma agressão. Nas entrelinhas, ele estava dizendo: "Pai, cansei. Você não faz mais sentido na minha vida. Para mim, se você morresse agora, seria melhor." O filho rebelde da parábola é o caçula. Se ele fazia parte dos sonhos e projetos do pai, o que o levou a agir dessa maneira? Quais os motivos? Quem errou? O que se passava na mente dele? Ao refletir sobre essa parábola, percebe-se que este filho tinha muitos motivos para não desejar sair da casa do pai. O que levaria um jovem que tem regalias, abundância, conforto, carinho, atenção, proteção, amigos, a se rebelar contra os que lhe amavam e desejavam o seu bem?
Conheço pais que se perguntam: por que meu filho tomou esta decisão negativa? Por que minha filha entrou por este mau caminho? Onde foi que erramos? Ponha-se no lugar desse pai que passou por isso e tente medir a força da flecha que atingiu sua alma. Pois bem, aquele filho resolveu sair da casa do pai e viver numa terra distante. Ele pede e o pai reparte a herança, entrega nas mãos do filho, que vai embora e desperdiça toda a fortuna vivendo dissolutamente. Quando ele acorda para a vida, depara-se com uma realidade crua, sem amigos, sem dinheiro, solitário, rejeitado, um trapo humano. Sem alternativa para sobreviver, consegue um emprego como cuidador de porcos. Nesta situação, ele caiu em si, reconhecendo que suas escolhas, atitudes e decisões estavam erradas. Então, resolve voltar para o lugar de onde nunca deveria ter saído, a casa do pai. O pai desta parábola é um exemplo a ser seguido. Ele possui características e qualidades motivadoras. É um pai que respeitou a decisão do filho e até antecipou a partilha da herança e entregou ao filho a sua parte. Quando este saiu de casa, o pai continuou amando seu filho, não fechou a porta para o rebelde, continuou acreditando que o filho retornaria ao lar, não condenou seu filho e o recebeu de volta em casa. Quanto vale um filho? Só quem gera, educa, protege, cura, sustenta e investe sabe qual é a intensidade da dor da perda de um filho. Jó experimentou a dor da perda, pois em um único dia sepultou 10 filhos. Toda perda de grande valor gera aflição, angústia e lágrimas. Quantas pessoas, ao perder algo ou alguém de valor significativo, acabam se desequilibrando? Muitos chegam ao fundo do poço, se aprofundam no álcool, nas drogas e na prostituição, perdem o rumo, ficam sem chão. Na ótica dos chineses, as crises têm 2 significados: perigo ou oportunidade de crescimento. Isso depende da atitude que cada um toma em meio à crise. O pai do filho pródigo tomou uma atitude positiva na crise. Não desistiu do filho. As atitudes daquele pai, ao receber o filho pródigo, ensinam lições importantes para a felicidade e o contentamento paterno. Vamos refletir sobre algumas delas. O pai que vê o filho, esperança. E levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Lucas, capítulo 15, versículo 20. A narrativa da parábola nos dá conta de que o pai viu o filho quando este ainda estava longe. Em seu sermão Amor Pródigo pelo Filho Pródigo, Charles Spurgeon oferece uma visão maravilhosa sobre o pai neste momento. O pai viu seu filho. Há muita coisa nessa palavra viu. Ele viu quem era. Ele viu de onde ele tinha vindo. Viu a roupa de criador de porcos. Viu a sujeira em suas mãos e pés. Viu seus trapos. Viu seu olhar penitente. Viu o que ele tinha sido. Viu o que ele era. E viu o que ele logo seria. Não foi com os olhos gelados que o pai olhou para o filho que voltava. O amor saltou para dentro deles e, quando ele o viu, ele teve compaixão dele. Isto é, ele sentiu por ele. Não havia raiva em seu coração para com seu filho. Ele não tinha nada além de pena por seu pobre menino, que estava em condições tão lastimáveis.
Era verdade que tudo era culpa do filho, mas isso não veio na mente de seu pai. Era o estado em que ele se encontrava, sua pobreza, sua degradação, aquele rosto pálido, tão abatido de fome, que tocou seu pai rapidamente. O pai beija o filho. Perdão. O beijo do pai representava afeto, carinho, amizade e perdão. Ao beijá-lo, o pai quis dizer: eu te perdoo, meu filho. Os judeus e povos de outras culturas manifestam seu amor filial, amizade, ação de perdão e reconciliação através de um beijo na face. Há tanto significado, amor e compaixão nesse beijo. Tanto perdão. O pai correu e abraçou e o beijou. Abraço de acolhimento e aceitação. Entre o amor e a espera, quantas palavras foram resumidas naquele abraço e naquele beijo. Em primeiro lugar, esse beijo significa muito amor. Significa muito amor verdadeiramente sentido, pois aquele pai nunca daria uma expressão de amor sem senti-lo em seu coração. Este beijo significa ainda amor melhor percebido. Quando seu pai o beijou muito, o pobre pródigo sabia, como nunca antes, que seu pai o amava de verdade e com inteiro desprendimento. Aquele beijo significou muito perdão. O filho pródigo tinha muitos pecados para confessar, mas antes de chegar aos detalhes deles, seu pai o perdoou. O pai que veste o filho, transformação. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vistam-no. Lucas capítulo 15, versículo 22, parte A. As roupas novas simbolizavam que o passado, que se encerrava naquele momento, seria esquecido. Tirar as roupas sujas simbolizaram que a vida de miséria que o filho vivera até ali não viveria mais. O pai vestiu o filho com a melhor roupa. A roupa significava muito. Não era simplesmente uma peça do vestuário. As pessoas pobres não podiam se dar ao luxo de vestirem bem e com roupas finas. Usavam roupas velhas e muitas vezes eram apenas trapos. A roupa tinha seu significado. Indicava a classe social que a pessoa pertencia. Exemplo disso eram os escravos que tinham vestes diferenciadas, indicando sua classe. No caso do filho pródigo, observamos que o pai manda trazer-lhe a melhor roupa. Com esta atitude, o pai quis dizer: meu filho, você não é e nem será meu jornaleiro. Você é e continuará sendo meu filho amado. Este pai restituiu o filho ao lugar que sempre foi dele, a posição privilegiada que tinha perdido. É isso que Deus faz com o ser humano. Com seu infinito amor de pai, nos perdoa, nos veste com trajes de justiça e de santidade, nos colocando na posição segura e privilegiada de filhos amados. O pai que dá o anel ao filho, restituição da autoridade. Ponha um anel em seu dedo. Lucas, capítulo 15, versículo 22, parte B. As famílias nobres carregavam um anel de filiação. Era a marca, o brasão da família. E onde quer que a pessoa estivesse, ela era respeitada com base no anel da família. O filho pródigo, outrora perdido, agora retornando para casa, chegou sem o anel no dedo. Por quê? Onde e como perdera o anel? Vendera? Penhorou na hora da dificuldade? Nos momentos difíceis é que se perde os melhores valores patrimoniais, morais e intelectuais. Por outro lado, o anel representava a autoridade. Só quem possuía a autoridade usava um anel. Reis, comerciantes, juristas. O anel servia para assinar e carimbar documentos, cartas, editos reais, contratos. Tudo o que fosse selado com o anel de uma autoridade teria fé pública. Seria aceitável. Colocar um anel no dedo do filho era a maior declaração de perdão por parte do pai. O pai estava dizendo ao filho que ele fora rebelde e pródigo, mas que
senão o colocaria na condição de jornaleiro ou escravo, mas como autoridade sobre sua casa e seus bens. O pai não olhou para os prejuízos causados pelo filho, mas sim para um pobre coitado que estava morto e reviveu. Estava perdido, mas foi achado. Este pai devolveu a confiança ao filho. O pai que calça o filho, liberdade e confiança. Ponham sandálias nos seus pés. Lucas, capítulo 15, versículo 22, parte C. As sandálias representavam liberdade e segurança. Por exemplo, os escravos andavam descalços e uma das razões era dificultar a fuga, pois perseguidos sem calçados não iriam longe. O que este pai ensina ao calçar o filho errante é que não quer mais vê-lo preso nos erros do passado. O pai demonstra ao filho que confia nele e que ele é livre para nunca mais errar. Este pai fez questão de dar ao seu filho calçados, tanto para a proteção dos pés, quanto para que ele tivesse uma vida confortável e digna. Aquelas sandálias asseguravam que o filho agora estaria protegido dos espinhos da floresta, livre do calor da estrada. O pai calçou o filho para que ele voltasse a se sentir confortável e seguro. Ao dar novas sandálias, o pai dizia: "Quero que te sintas livre e confiante para caminhar." Liberdade e confiança são indispensáveis para que os pais tenham uma relação de qualidade com seus filhos. Na realidade, a confiança mútua entre pais e filhos facilita a compreensão dos problemas e até mesmo traz autoconhecimento aos pais. Quando um pai trata o filho com confiança, mostra a ele que pode contar com o cuidado paterno em todas as circunstâncias. O pai que faz festa para o filho, reencontro. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Lucas, capítulo 15, versículos 23 e 24. O pai recebe o filho e resolve fazer uma festa para comemorar. A festa aqui representa a alegria e o contentamento de um pai que teve seu filho de volta aos seus braços. Ao matar o novilho escolhido, cevado e preparado, o pai queria assegurar que a partir dali, o filho, na casa do pai, teria fartura, delícias, prosperidade e sustento. Para o pai, a volta do filho pródigo é um motivo festival, pois preenche o seu coração entristecido por longos anos. Quantas noites mal dormidas, quantas preocupações, quantas agonias não lhe passaram pela cabeça, pois nunca mais tivera notícia do caçula. A sua volta é como ter um novo filho, uma nova experiência paterna. Por isso, o banquete. O célebre escritor Martin Lloyd-Jones, em seu livro Sermões Evangelísticos, Novo Testamento, resume de forma impressionante a atuação do pai em favor do filho errante. Ele diz o seguinte: observem como o pai oblitera o passado. Ele vai ao encontro do filho como se nada tivesse acontecido. Ele o abraça e beija como se sempre tivesse sido zeloso e exemplar em sua conduta. E com que rapidez ordena aos servos que removam os farrapos e andrajos da terra longínqua, e com eles todos os traços e vestígios do seu passado pecaminoso. Com todas essas ações, ele apaga o passado de uma forma que mais ninguém poderia fazer. Somente ele podia perdoar de fato. Somente ele podia apagar o que o filho fizera contra ele e contra a família. E ele o fez. Removeu todos os traços do passado.
Lloyd Jones assevera que, na relação de reencontros entre pais e filhos, não basta que todos os traços do passado sejam removidos. É preciso de algo no presente. É preciso algo que cubra quem está exposto à fragilidade. É preciso confiança para começar outra vez e para enfrentar a vida, as pessoas e os problemas que fazem parte dela. Embora o pai tenha corrido ao encontro do filho e o beijado, isso por si só não lhe teria dado segurança. Ele saberia que todos veriam os trapos, os pés feridos e a lama. Por essa razão, o pai não se limitou a isso. Vestiu o rapaz com roupas dignas de um filho, com todas as provas externas dessa posição. Anunciou a todos que seu filho retornou e o vestiu de forma que o rapaz não se sentisse envergonhado diante dos outros. Ninguém mais, além do pai, podia fazer isso. Outros podiam ter ajudado o rapaz, mas somente o pai podia restaurá-lo à sua posição de filho e prover tudo o que estava associado a ela. Pais que vivem em alegria e têm contentamento na vida agem assim.